Rotechild Prestes, o Rote da acessibilidade, me mandando um abraço, todo mundo cumprimentando muito as professoras do município, dando bom dia, Sueli, Sabrina, Henrique, Thaís e Sofia, a Carmen Viana, a Juscelia, muitos elogios ao trabalho do PTE, parabéns, Ana, Simone, Cristiane, todo mundo falando aqui muito bem do trabalho de vocês, professoras, aqui no YouTube. Chegou uma pergunta aqui também, não chegou nenhuma pergunta específica ainda sobre o PTE, mas a Cristiane Palassi, que belo trabalho, gurias. Outra fã aqui, ó. Juscelia Oliveira também, mandando um abraço para a Cristiane. Bom, e entre tantos, Diego Souza, Rodrigo Machado. E mandaram uma pergunta para falar sobre a questão, que a gente explicasse um pouquinho sobre como vai funcionar a questão da transição do governo, como é que ficariam essa questão das políticas públicas sendo afetadas, essas transformações todas. Eu acredito que os cargos de gestão da prefeitura, todos eles sofrem mudanças, ou de 4 em 4 anos, às vezes até antes, de 2 em 2 anos, então isso acontece muito, né? Eu hoje estou na condição de diretor de acessibilidade, mas sou funcionário do município, estou nessa função há uns 2 anos, e mesmo que eu venha a sair, acho que esses trabalhos, principalmente do PTE, é um trabalho muito consolidado, inclusive garantido por lei. Dificilmente se termine com uma política pública desse nível, né? Outras questões também que nós estabelecemos para Porto Alegre, como ações alusivas a pessoas com deficiência em Porto Alegre, uma parceria muito grande que nós temos com o Ministério Público do Trabalho para levar a conscientização para a sociedade porto-alegrense da importância que se tem em relação a esse tema, a acessibilidade, né? Então, acho que em relação a essas questões, pode ser que seja o que deveríamos pontuar mais, mesmo com a troca de gestores, isso possivelmente não se termine, porque isso é algo muito positivo e que todos os gestores acabam dando continuidade. Agora, houve sim uma troca na política municipal de enxergar o sombreamento de algumas fases da acessibilidade, por exemplo, a questão das obras, se saiu a questão das obras de dentro de uma Secretaria de Acessibilidade e foi para dentro da Secretaria de Obras, mas são coisas muito pontuais. Os projetos em si que têm corpo estão todos eles dentro da prefeitura e sendo tocados por técnicos da prefeitura. Então, acredito eu, e assim eu rogo a todos os gestores, que os projetos não terminam. O que acontece são a mudança de gestão apenas, né? Mas fica essa resposta aqui a todos. E uma outra pergunta que me mandaram aqui sobre o PTE, se alguém pode encaminhar o projeto de Porto Alegre para outra cidade. Aqui é o Naldo, lá de Curitiba. Então, eu vou deixar um contato aqui embaixo, por favor. Alguém me manda um e-mail, eu coloco no chat ali. Eu mando diretamente para as pessoas, a gente manda assim como funciona. A gente aqui e dali já fica bem desenhado. Por enquanto, então é isso aqui, pessoal. Vou passar a palavra para a Jane, lá de Joinville, que é do Cine, vai nos trazer então aí a expertise de vocês. Jane, a palavra é tua. Teu microfone está mudo, Jane. Vamos mudar. Vamos lá, agora vamos lá. Vamos tentar, Jane. Tira ele do mudo. Não, ainda não estamos te ouvindo. Agora? Agora sim. A palavra é tua, Jane. Sim. Ok. Bom dia a todos. É com muito carinho que eu recebi esse convite da doutora Luciana, doutor Piero, e também agradecer a FATE. Estou muito contente de estar nesse grupo. Estou com inveja do Jorge por estar tomando chimarrão. Também sou gaúcha. Eu não sou de Porto Alegre, mas sou de Panambi, né? Essas meninas trouxeram para mim uma retrospectiva da minha vida de construção na cidade de Panambi. Também tenho uma caminhada na prefeitura daquela cidade, né? E vocês falando dos projetos me levou a muitos anos atrás. Também sou uma pessoa de meia idade, sou loira, cabelos lisos na altura do ombro, pele branca, olhos verdes. Estou usando uma blusa branca com crachá do estado de Santa Catarina.
Eu faço parte do posto do Cine de Joinville, que está linkado, né, à nossa Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, né? Ela que coordena todas as nossas ações e todas as agências do Cine no Estado. A nossa caminhada começou com atendimento psicossocial. É um projeto pioneiro em Santa Catarina. Esse projeto começou em 2010. São 10 anos, eu tenho 15 anos na caminhada com pessoa com deficiência. Aprendi muito, eu acho que tudo que vocês colocaram, nós somos invisíveis, sendo assistentes sociais e psicólogos, e damos visibilidade àquelas pessoas, né, que precisam do nosso trabalho. E assim a gente consegue construir e fazer com que as políticas também ganhem, né, com isso, a visibilidade nessas questões. Nesse período, a gente começou um trabalho com o Ministério do Trabalho, eu sempre digo que é um trabalhinho de formiga, né? Porque começamos esse trabalho junto com o RHs, que é um serviço bem importante, né? Além do serviço de toda a rede, daquilo que vocês já falaram, né? Eu vou só colocar algumas coisas, não vou tentar me repetir, porque a parceria com todos é muito importante, sendo em qualquer município, né? Ou até mesmo com o Estado. A gente começou essa caminhada e falando que o Jorge comentou e o Nelson também, nós não temos os dados conclusivos de quantas pessoas com deficiência nós temos, né? Eu e a minha colega, a Rebeca Duvoisin Horstmann, que é psicóloga, a gente faz o atendimento psicossocial, né? Que dar um suporte maior já para o empregador. Quando nós começamos esse trabalhinho de formiga, o CAGED, que era um sistema anterior ao portal Mais Emprego, depois Emprega Brasil, ele filtrava o candidato com deficiência, né? E a deficiência. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho bem de formiga, ligando para as pessoas, né? Verificando qual a realidade dela, para nós começar uma inclusão. Joinville é diferente de outros municípios aos quais as nossas colegas atuam, porque Joinville tem uma quantidade enorme de pessoas com deficiência. E a gente precisou desse trabalho de formiga. E desde 2010 a 2020, a gente está fazendo esse trabalho. Hoje nós temos mais ou menos 1.000 pessoas triadas por nós e que a gente acompanha em um momento ou outro, né? Porque elas vão para o mercado de trabalho também e a gente continua no momento em que elas saem do mercado e fazem essa recolocação. É um trabalho que, como a colega falou também, a gente precisa olhar, né? Fazer essa triagem, verificar a documentação, verificar se eles têm o laudo médico, né, para poder encaminhar para o trabalho. Nós trabalhamos com o portal Emprega Brasil, hoje, que pode ser tanto acessado pela pessoa com deficiência, quanto a pessoa que não tenha deficiência, e que pode estar utilizando todos os serviços do Cine, tanto intermediação de mão de obra, quanto o seguro-desemprego, a carteira digital, que hoje é muito importante, né, para vocês, meninas, né, que estão trabalhando aí como professores, né, tem que conhecer esse portal, tem que dar autonomia para todos os alunos de vocês, e vocês mesmos acessando ele, porque tudo está nesse portal, e esse portal ajuda todo mundo, né? Hoje, no momento de pandemia, foi muito importante a gente ter esse portal e poder orientar e informar o trabalhador. Hoje, a maioria não precisa se deslocar até o posto. A gente fez um grupo no WhatsApp, nós temos quase 800 pessoas. Isso é uma realidade de Joinville, tá? Eu gostaria de deixar assim bem claro para vocês que foi uma iniciativa de Joinville. Ter esses grupos e poder também atendê-los. Nós somos só 2 pessoas e mais eu e a psicóloga e mais o nosso responsável do posto, que é o Magnus.
então a gente não tem pernas para atender todo mundo, mas a gente consegue fazer um bom trabalho de atendimento a todos. Esse trabalho específico, né, de orientação e informação para intermediação e para os demais serviços do Cine, e que a gente possa colocar também as leis de cotas em prática, né? A pessoa com deficiência tem como referência eu ou a Rebeca, né, que é a nossa colega psicóloga, para fazer inclusão no mercado de trabalho. Hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade, né, na colocação, são poucas vagas, muitos candidatos, muitos estão trabalhando. A gente fez um levantamento praticamente manual, eu e a psicóloga, que hoje, devido à pandemia, nós não podemos trazer para vocês esses dados atualizados, que seria quem está no mercado trabalhando, quem não está, quem está com benefício. Vocês falaram bastante da questão dos benefícios, que também dá direitos, né? E acesso a outros serviços que eles precisam. E é muito importante isso para todo cidadão. Então, esse portal, ele auxilia tanto o empregador quanto o trabalhador a se colocar, porque se nós temos o trabalhador em busca, nós precisamos do empregador para colocar vagas em nossos bancos, né? E nosso trabalho principal é de orientar, né, de cadastrar, de orientar, e também fazer essa parceria com a rede, deixando eles preparados com o laudo médico, né? Porque muitos vêm até nós, não tem o laudo médico, né, com a CID, às vezes a carteira não está em dia. Hoje nós temos uma carteira digital, né? Não é só carteira física, a física já é passado, né? Passamos para a carteira digital. Então, essas orientações são de suma importância para a pessoa com deficiência. Todo esse trabalho que as professoras fazem é muito importante na questão da autonomia, né, do aluno, que vocês falaram, e depois trabalhador, né, para que ele consiga também ter essa autonomia desde casa até a ida para o mercado de trabalho e já chegar lá pronto, né, com a sua documentação, né, para exercer realmente a sua cidadania e acessar a política de trabalho e emprego com seus serviços, né. É muito simples para acessar o portal. Nós temos também um site, mas eu sempre acho mais prático dizer para as pessoas: acesse o Google, Portal Emprega Mais Brasil, e acesse todos os serviços, porque lá está passo a passo, né, o que o trabalhador deverá fazer, tanto na carteira digital quanto na intermediação. Ele já tem autonomia para fazer o cadastro também dele no portal. Nós estamos no momento em que a pandemia nos força a ir também para a mídia, né, cada vez mais, né, tanto é que nós estamos aqui já o ano inteiro fazendo live ou reunião também, da mesma forma, né, e também orientando via telefone, via WhatsApp. Então, não podemos fugir dessa realidade e talvez até continuar dessa forma. Sobre o seguro também possibilitou muito a questão de esvaziamento, né? Não ter filas no Cine, que foi a coisa principal que o Ministério também possibilitou ao trabalhador, né? Tanto com deficiência como sem, não precisar vir até o Cine. Caso haja algum problema de divergência, a gente resolve também via telefone, né? Então, o nosso trabalho ele está disponível tanto no atendimento quanto atendimento psicossocial, que é formado por nós. Esse serviço que eu queria falar para vocês, que é um serviço pioneiro, só existe no estado de Santa Catarina, porque se vocês lembram do que é o atendimento psicossocial, ele se remete à saúde, né? E foi implantado esse serviço, né? E nem todos os municípios têm a dupla, né, de profissional, que é o psicólogo e o assistente social.
Ainda tem em alguns locais somente a psicóloga ou assistente social, mas a gente procura mesmo assim continuar reforçando essas questões e nosso olhar sensível, como o de vocês também, né? Esse olhar sensível para o outro, porque o outro está precisando de nós, né? E a gente acaba criando essa referência com eles, com a família, na busca de uma vaga para a pessoa com deficiência. Ainda temos a problemática vaga e trabalhador, né? Eu sei que vai ser falado mais tarde sobre emprego apoiado, já fiz curso também, eu acho que isso é uma coisa essencial para a gente motivar e sensibilizar o empregador, e que hoje a gente busca sempre uma colocação do trabalhador por uma vaga disponibilizada. E a gente não pode pensar dessa forma, né? Nós temos que sensibilizar, sim, o empregador de que ele também possa ter uma vaga, ou então ter o intuito de abrir uma vaga e fazer a colocação conforme a sua deficiência, né? Porque muitas vezes se coloca uma pessoa com deficiência na obrigação daquela vaga, e não é isso que a gente quer. Tanto é que a reabilitação também acontece dessa forma. Os reabilitados entram nas cotas, né? Mas nem sempre aquela vaga é para um reabilitado. Então, a gente tem uma caminhada, né, ainda, apesar de 10 anos, né, a lei é de 93, mas ainda falta muito para a gente chegar até lá, mas com certeza já ganhamos bastante, né, pela quantidade que a gente acompanha de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nos faz feliz, a gente faz esse acompanhamento, eu e a psicóloga, e sempre traz uma alegria. Pode não ter sido colocada pelo Cine, né, mas foi colocada no mercado de trabalho. É a questão mais importante para nós. Quando a pessoa acessa o portal, ela também tem o aplicativo Cine Fácil, que é um aplicativo que dá autonomia também às pessoas, né? Esse aplicativo, também tem que receber uma orientação e o QR Code. Hoje, com os telefones, smartphone e demais, facilita muito, né, toda a questão de acesso. É claro, né, é uma discussão que a gente faz dentro do posto do Cine, não é para todos, né? A gente ainda tem pessoas excluídas da questão digital, pessoas que precisam de apoio, pessoas que precisam do suporte técnico, né, para poder fazer sua carteira digital, para fazer o seu cadastro, para ter autonomia nesse momento todo novo, né, de 9 meses que a gente está falando da pandemia e que tudo se modificou tecnologicamente, né, para nós e para os outros. Os professores sabem dizer melhor do que eu tudo o que aconteceu nas escolas, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho importante de inclusão, né? Mas a gente quer uma inclusão efetiva, que essa inclusão realmente aconteça para os dois lados. Tanto o empregador tenha satisfação de receber aquela pessoa, quanto a pessoa com deficiência também se sinta bem abraçada, porque muitas vezes o que acontece é a exclusão do colega ao lado, né? A gente escuta muita denúncia, muita reclamação do colega que não fez aceitação da pessoa com deficiência naquele espaço de trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar em conjunto com a rede, né? Espero que, com a lei nova agora, a assistente social e psicólogo cheguem às escolas também, né? É um momento novo e só tem a agregar a esses programas todos que vocês realizam, né? É um trabalho bonito. Parabenizo todos vocês, né? Por esse trabalho maravilhoso. E que vai agregar junto à política de trabalho e emprego. Não podemos fugir disso e não podemos também fazer de conta que não existe uma pessoa com deficiência e nem pessoas com problemas, porque nós não temos só esses problemas, né? Não é só a pessoa com deficiência, nós temos outros problemas, né? Que são os psiquiátricos, que são os estrangeiros, né?
nós temos muitos problemas que nós atendemos. Nós, aqui em Joinville, numa questão maior, né, por ser uma cidade maior do estado também, assim como Florianópolis, né, é um público enorme para a gente atender. Gostaríamos de ter mais condições de atender de uma forma mais efetiva, né, mas eu acho que nós somos aquelas pontinhas da rede, né, como vocês, em cada localzinho, um pinguinho, para a gente poder estar melhorando todo o trabalho, que junto com o Ministério do Trabalho, né, hoje o Ministério da Economia, faz um trabalho lindo, né, de inclusão. O Cine também se propôs a isso, né, e toda a rede pensa da mesma forma. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para mim em relação ao trabalho, que ficou alguma dúvida. Eu não sei, Jorge, qual é o meu tempo ainda que eu tenho. Pode ser o dia todo. Que maravilha, Jane, que maravilha. Não, eu tenho uma pergunta para você, sim. Não, o nosso tempo a gente tem que ir encerrando aí. Eu estou com inveja de você, eu queria um chimarrão. Agora tem isso, né? Não dá para passar nas mesas de debate, a gente passava o chimarrão, né? Virtual. Então, hoje só o chimarrão virtual. Jane, aqui em Porto Alegre nós temos um Cine e nós temos uma diretoria do trabalho, do qual pertence a nossa secretaria também. E essa diretoria também lançou um Cine, um aplicativo, onde existe uma facilidade para as pessoas com deficiência. Mas a minha pergunta não é nesse sentido. Eu te faço uma pergunta no sentido de: sobram vagas para pessoas com deficiência em Joinville? As vagas sobram, assim como em Porto Alegre? Não sobra, Jorge, a não ser que a vaga tenha um perfil muito difícil de colocação. Por exemplo, uma vaga de auxiliar de cozinha, uma vaga pedreiro ainda a gente consegue colocar, mas mesmo assim, a gente já passa toda a orientação. Por quê? Mesmo que seja uma deficiência física, né? Porque um visual já não vai poder ir para uma área de construção civil, né? Ou então para uma área de cozinha. Às vezes é difícil a colocação, não que não se consiga, né? Se consegue colocar, aquela vaga vai fechar, porém, essa questão toda está vinculada à deficiência, né? À limitação da pessoa. Então, se ela permanecer muito tempo em pé, muito tempo fazendo a mesma atividade, vai prejudicar ela de uma forma ou de outra, né? Então, essas questões a gente tem que levar para discussão, que eu acho que é muito importante escutar hoje a questão do emprego apoiado, né? O emprego apoiado traz exatamente isso, que a gente precisa de vagas que realmente sejam para deficiência. Eu não posso colocar uma limitação, né? Trabalhei uma limitação, por exemplo, de perna, né? Um encurtamento, ou então uma hemiparesia, numa vaga que ele vai fazer um desgaste na coluna dele, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande, Jorge. A gente precisa pensar com muito carinho nessa situação. E a problemática maior que eu vejo hoje é não ter uma vaga para aquela deficiência, né? Eu acho que é um momento de sensibilização para a gente fazer isso para os empregadores, né? Mas criar vagas que todos possam executar, né? Desde a questão do cadeirante, não tem acessibilidade na empresa, né? A gente consegue colocar, mas nem sempre são todos, né? Sempre tem que perguntar para o empregador também qual é a acessibilidade dessa empresa, né? Assim como a limitação da pessoa, quando a gente faz a entrevista, também a gente pergunta qual a sua limitação. Hoje, a maior dificuldade para incluir no mercado de trabalho são as pessoas cegas, né? As cegas total, e as pessoas mental, intelectual. Muito difícil a colocação.
A gente trabalha com todas as síndromes também, atende aqui no Cine, né? Tem outras síndromes que também dificultam o ingresso no mercado de trabalho e que a gente precisa aí abranger um pouco a discussão, tanto na CID quanto na CIF, né? A outra pergunta, Jorge? Oi? O Jorge sumiu. Alguém mais? Não, eu estou aqui, sim. Na verdade, eu tenho, sim, mais uma pergunta em relação a isso e também passo a pergunta aos demais aí que estiverem participando, tá? É em relação, vocês acreditam que agora, com foco no mercado de trabalho do futuro, quais serão as vagas? Quais serão? Porque nós estamos no Reconecta, né? Então, é o momento de nos ressignificarmos, no momento de reinventarmos uma forma e um mercado de trabalho do futuro para a pessoa com deficiência. Onde elas estarão trabalhando? Que ensino nós teremos que dar hoje para que no futuro elas tenham essa empregabilidade? Então, eu faço essa provocação para vocês todos da sala aí, presidente Nelson, professora Cláudia, e assim, depois dessa provocação, nós fazemos o encerramento. Jane, começa por ti, então. Abraço. Ok. Eu acho que hoje um dia especial, né? O Dia da Pessoa com Deficiência, e o Reconecta maravilhoso, né? Eu acho que a gente está todo mundo assim com os olhos brilhando por estar participando desse momento, né? Mas eu acho que é um aprendizado novo e nós temos pessoas com deficiência muito capacitadas, né? Elas já estão trabalhando como nós, né? Não são todas, mas assim a gente tem que pensar também o trabalhador. O nosso desafio é alcançar aqueles que não têm acesso a alguma mídia, né, alguma tecnologia, ou então ao próprio Cine, né, ao suporte do Cine, ao suporte do emprego, de forma geral, não é só Cine, né, são todas as agências. Hoje, se nós pensar, as agências de trabalho, elas também estão informatizadas. Como nós vamos chegar àquele que não tem acesso a isso? Eu também faço uma pergunta, Jorge, né? Nós precisamos alcançar essas pessoas e para isso nós precisamos de mais pessoas, mais suporte, mais tecnologia. Sim, eu concordo com a Jane, né? E acho que esse é um desafio que nós temos nas nossas escolas públicas, né? É buscar espaços tecnológicos, né? A gente já tem ensaiado algumas possibilidades para isso. Alguma das nossas escolas já tem dentro do seu currículo de turno integral espaços makers, né? Mas eu imagino que o acesso dos nossos alunos com deficiência a esses espaços ainda é muito reduzido. Até pelo tempo de suportabilidade na escola, muitos não conseguem permanecer o turno integral para participar dessas atividades. E também agora o FNDE está disponibilizando um recurso bastante generoso, as nossas salas de recurso para equipagem. E acho que as nossas escolas precisam justamente prever, né, a aquisição de tablets, notebooks, scanners, impressoras 3D, equipamentos, então, que possam auxiliar esses alunos a desenvolver outras competências para que outras possibilidades no mercado de trabalho possam se abrir a eles. Tanto é que hoje tem essa questão toda de trabalhar home, né? Seria uma possibilidade também para alguns, né? Algumas pessoas com deficiência mais severa poderiam estar desenvolvendo essa atividade com apoio da família, com apoio de algum profissional. Eu acho que isso seria fundamental daquelas pessoas que não estão inseridas, né? Levando isso também a pessoa com deficiência visual, né? E aquelas pessoas mental, intelectual e as severas que às vezes não conseguem fazer esse acesso à comunidade, ao serviço. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos muitas tecnologias e nós não temos acesso a essa tecnologia. Uma boa parte da população, uma Isso. parte muito significativa dela, não tem acesso às tecnologias. E, portanto, nós temos que combater
essa exclusão também econômica, porque, infelizmente, nós dependemos da questão econômica para dar acesso a essas tecnologias. E o Estado não está preparado ainda para fornecer essa tecnologia para as pessoas com deficiência. Se nós conseguirmos dotar o Estado destas condições, nós vamos ter as pessoas com deficiência acessando melhor a todas as condições que darão igualdade para elas competir no mercado de trabalho. Isso. Nelson, e até para colocar assim mais um ponto, né, que hoje é uma coisa muito rápida, assim como aconteceu a lei, né, de inclusão nas escolas também, até que todo mundo se adaptou a isso, foi difícil, né? Assim também aconteceu com a carteira digital, né? A lei veio muito rápida, né? Saiu a física, entrou a digital, e ainda tem pessoas assim penando nesse sentido, né? De não conseguir acessar. Então, é um serviço muito importante de todos. Com certeza, sempre tem alguém ajudando. Felizmente, a nova geração, ela já vem preparada para isso, né? Já está no seu DNA, né? De estar ajudando sempre uma pessoa que já é avó, um tio, um amigo, né? A gente acaba caindo nesse tipo de parceria, né? Aquele que está ao lado ajudando o trabalhador. Vocês me permitem, eu vou fazer um contraponto, que me parece que é importante se levar em conta também. Sem dúvida, a inclusão digital, nesse momento, ela é muito importante, considerando caminhos possíveis para inserção no mercado de trabalho, para ressignificar o laço social dos jovens. Mas acho que também nós não podemos perder de vista que a pandemia tem promovido um adoecimento psíquico. Nós não sabemos em que condições nossos alunos estão. E me parece que isso também é uma questão importante a se considerar, não é? Especialmente, eu vou falar, claro, do nosso recorte de trabalho, que é a primeira infância, não é? Crianças que, devido à pandemia, não estão podendo acessar a sua escola infantil, muitos dos seus serviços, não é, de apoio. Então, isso certamente tem impacto sobre elas, e acho que vai demandar de todos nós também um cuidado, não é? Uma outra ponta, uma outra frente de trabalho que nós não vamos poder descuidar, não é? Porque senão a acessibilidade digital não vai surtir o efeito, não é? Desejado ou em tese esperado, não é? Sim. Eu penso... Perdão, pode falar. Desculpa, Nelson, não? Não, por favor. Não, eu queria também colocar uma questão importante. Isso é um tema que o Jorge trouxe, que nós discutimos muito também, porque às vezes nós vamos visitar as empresas e a tecnologia ela está muito presente, né? Principalmente nas indústrias. E nós ficamos pensando assim, onde o nosso aluno se encaixa aqui, né? É uma reflexão também que nós fazemos. E aí nós pensamos no empreendedorismo, acho que a Fábio trouxe bem ali aquela experiência das oficinas, né? Nós pensamos nessa questão da tecnologia. Acho que tem que realmente pensar caminhos alternativos, mas eu acredito que a gente também não possa perder de vista o que é a inclusão, né? Que a Jane trouxe ali, assim, ó, o cego não tem espaço, tal. Então, assim, porque às vezes as empresas querem o cego que enxergue, o surdo que fale, e fale e ouça, o cadeirante que caminha normalmente. Então, assim, precisa também uma conscientização de que é inclusão. Então, assim, vai ter que ter nesses espaços um tempo diferenciado em alguns momentos. É claro que a gente sabe
que o nosso sistema, né, que é tudo muito rápido, a lucratividade, mas assim, é uma lógica diferente. Eu acho que a gente também não pode perder esse ponto, né? E quando a gente encaminha esses alunos, a empresa também tem que estar pronta para receber um aluno de inclusão, um adolescente, um jovem, um adulto de inclusão. Né? Então, não é o aluno, o adolescente jovem se adaptar totalmente a esse espaço, e ao contrário. O espaço precisa trabalhar para receber bem essas pessoas, né? Incluí-las. Então, acho que essa mudança de concepção é que nós não podemos deixar de vista nos nossos serviços e nos nossos encaminhamentos, né? Porque não é estar se adaptando e adequando a tudo que a gente sabe que tem a competitividade, tem a concorrência, tem a tecnologia, mas a gente tem que achar a medida, né? Qual é a medida para que realmente aconteça a inclusão? Cristiane, muito bem colocado, Cristiane. Não sei se a Fabíola quer falar mais alguma coisa para a gente já ir nos últimos minutos aí, tá? A Fabíola... Quero. Quer? Então, Quero. tá. Bom, a Fabíola, então, mais alguém que está se inscrevendo para minutos finais? Ou só a Fabíola? Eu gostaria de falar depois. Fabíola, Jane e Nelson, é isso? Isso. Então tá, um minutinho, tá, gente, para vocês aí, vamos encerrando. Amanhã tem mais. Vai lá, Fabíola. Eu queria só complementar a fala da Cristiane, que eu já fui contemplada por essa fala no que eu gostaria de colocar, mas até fazendo uma correção à minha fala anterior, que eu falei dos alunos das escolas especiais, que eu coloquei numa lógica invertida, né? Que eles muitas vezes não conseguem chegar ao mercado formal e a gente acaba tendo que desenvolver habilidades para a atividade laboral informal. Mas a lógica está invertida, né? As empresas, por terem essa lógica capitalista que a Cris mencionou, né? Que visam um outro ritmo de trabalho, que visa não a formação pessoal do indivíduo, né? Mas ela visa o lucro e visa a disputa competitiva de mercado. Por esse motivo, essas empresas não acolhem determinados tipos de pessoas com deficiência, né? Então, não são eles que não estão conseguindo chegar lá, mas a sociedade, por ser uma sociedade capitalista, que não está abrindo portas para determinadas especificidades de trabalhadores, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, nessa padronização e essa exigência que tem como fins outros que não a constituição daquele sujeito como um trabalhador que está ali reproduzindo a sua vida, mas ele tá na lógica só de contribuir com o lucro e com a competição, né? Então, há uma lógica invertida aí, a gente está a passos, né, a pequenos passos, mas a gente está tentando construir uma lógica diferente para que a sociedade acolha essas pessoas, né? É isso, obrigada. Jane? Eu só queria colocar também, a colega falou da sensibilização, né? Quando nós iniciamos o nosso trabalho, a gente fazia muito a sensibilização nas empresas, tanto para o colega, né, o colaborador, quanto para a pessoa que contrata, né? A sensibilização, ela tem que estar em todos os locais, ela não pode ser só o recrutador, o proprietário, o dono da empresa, mas também os colaboradores, né? Esse preconceito não pode existir, tem que acolher mesmo. É isso. Obrigada. Nelson? Bom, eu só discordo de uma coisa que foi dita, que é uma lógica capitalista. Eu não acho que é uma lógica capitalista, é uma lógica burra, porque uma empresa acessível, uma empresa diversa, ela gera muito mais lucro, ela se integra mais na sociedade do que uma empresa fechada às pessoas. Então, nós não temos pessoas com deficiência, nós temos uma sociedade deficiente. Isso. E na medida que a empresa consegue se organizar para receber todas as deficiências, todas as diversidades, essa empresa se torna muito mais competitiva do que as outras.
Então, nós temos que mudar a lógica, não para agradar as pessoas com deficiência, nós temos que mudar a lógica para as empresas serem mais lucrativas. É simples. Se é uma lógica capitalista, a lógica capitalista é tornar a empresa mais diversa. É só isso. Mas eu quero encerrar minha fala dizendo que foi um prazer imenso. Aprendi muito hoje com vocês. Vocês todos foram muito boas. Foi uma manhã muito produtiva e queremos que os próximos eventos do Reconecta será maravilhoso, apesar do Brasil. Um abraço a todos. Presidente Nelson, é sempre muito prazeroso estar aqui contigo e com todas vocês. Jane, muito obrigado. Eu que agradeço. Paula, Cristiane, Simone, equipe do Reconecta, Bernardo, Marise, todo mundo lá do Ministério Público do Trabalho, nossa querida Cláudia, diretora hoje lá da SMED. Muito obrigado mesmo. Como foi legal esse primeiro dia, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, se reconectar, ressignificar, reimaginar, reinventar outras formas de trabalhar, de ensinar, de viver. Obrigado a todos os participantes. A gente vai ter uma programação intensa ainda do dia de hoje no Reconecta. Esse painel aqui da SMED não tinha como ser melhor. Claro que se a gente teria mais meio-dia, que nem diz a Jane, para falar o tempo inteiro. Mas amanhã eu convido a todos vocês, porque nós temos um projeto interessantíssimo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde nós importamos um projeto chamado 1000 Brinquedos, 1000 Sorrisos. O Nelson vai estar aqui com a gente. Assistam amanhã às 10 horas, no dia 4 de dezembro, a oficina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Diretoria-Geral da Acessibilidade, euzinho aqui, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, falando sobre a oficina 1000 Brinquedos, 1000 Sorrisos BR, que é um projeto que acessibiliza os brinquedos inclusivos. Muito obrigado, gente, tá? Valeu e até amanhã para todo mundo. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Senhoras e senhores, então, neste momento, agradecemos ao mediador desta mesa, o procurador da PRT 4ª Região, Bernardo Mata Schutz. Informamos que às 13 horas retornaremos com a próxima mesa, cujo tema é Ministério Público do Trabalho e Parceiros em Santa Catarina. Obrigada, boa tarde. Obrigado, gente. Um grande abraço. Tá Abraço. gravado Boa lá tarde. no YouTube lá.